A frente 4 da nossa aula de Química 3, mais especificamente do número 8, o seu módulo, nós vamos fazer as tarefas propostas que estão aqui na sua apostila e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir compreender, porque nós já fizemos muitas questões, você já está apto a fazer todas, inclusive sozinho. Mas nós vamos fazer isso hoje e eu peço a você que na primeira oportunidade rever a aula, assiste a aula que fica gravada e faça novamente as suas questões. Vamos lá. Lá na página número 54 de sua apostila, ele traz um texto e ele diz que esse texto vai servir para a resolução das questões de número 1 e 2. O texto diz o seguinte: pilha é um sistema em que a energia química é transformada de modo espontâneo em energia elétrica. Em 1836, o químico e meteorologista inglês John Frederick Daniel construiu uma pilha diferente da até então conhecida na época, a pilha de Alessandro Volta. Nesta pilha, ele interligou dois eletrodos, que eram sistemas contidos por um metal imerso em solução aquosa de um sal formado pelos cátions desse metal. Essa aqui é a pilha de Daniel. Ele usou quais estruturas para terem os polos dessa pilha? Zinco e cobre. Colocou essa estrutura de zinco dentro de quê? De uma solução de sulfato de zinco, ZnSO4. Colocou o cobre dentro de quê? De uma solução de sulfato de cobre, CuSO4. Os elétrons começaram a migrar da onde? Do zinco em direção ao cobre. O zinco sofreu oxidação, o cobre sofreu redução. O polo onde se libera os elétrons é o polo ânodo. O polo onde se recebe os elétrons é o polo cátodo. E o controle disso se dá através da ponte salina, porque o líquido que fica aqui dentro não permite que haja desequilíbrio entre as duas soluções e, consequentemente, entre os dois polos. Uma estrutura que rendeu a Daniel o reconhecimento, né? Porque essa pilha, essa estrutura, ela abriu as portas para que a gente pudesse ter um gerador de pequeno porte. Porque a pilha nada mais é do que um gerador. Quem transforma energia química em energia elétrica é um gerador. Então, diante desse texto, a gente vai responder as duas questões que ele apresentou para nós. A primeira delas diz assim: de acordo com o texto, é possível escrever a equação global da reação presente na pilha de Daniel. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é tentar fazer o desenho, a representação dessa pilha. O que é que aconteceu? O zinco estava com NOx zero, cedeu 2 elétrons, ficou zinco mais 2. Aqui está a ponte salina. O cobre mais 2, recebeu 2 elétrons, ficou cobre zero. Essas duas barrinhas aqui é o que, Vanks? Essas duas barrinhas aqui representam a ponte salina. Se eu perguntasse para você qual era a diferença potencial, era muito fácil, era só fazer o maior menos o menor. Potencial maior menos o menor. Como é que ficaríamos em matéria de diferença de potencial aqui? 0,34 menos 0,76. Essa pilha ia me dar 1,1 volt. Essa seria a característica dessa pilha. Bom, aí o que é que ele diz assim? Escreva a equação. Bom, a equação que acontece é o seguinte. Olha aqui o que acontece. Preste atenção. O zinco reage com quem? Com o cobre. No começo o zinco está como? Está zero. E o cobre? Mais 2. Aí o que é que acontece? O zinco fica mais 2. O cobre fica zero. Quando você estiver diante desta reação, você está diante da estrutura da pilha de Daniel. Só que eu alerto que a gente precisa cuidar, porque quem sofre oxidação, que é o caso do zinco, está no estado sólido. E quem está recebendo esses elétrons está numa solução aquosa. Depois que o elemento doou elétrons, ele vai ficar numa solução aquosa. E quem recebeu os elétrons vai assumir a condição de sólido. Portanto, nessa questão de número 1, que ele pergunta qual seria a equação, eu vou encontrar isso que eu acabei de mostrar para você na letra C da nossa questão de número 1. E a questão de número 2, ele diz assim: sobre essa pilha é correto afirmar. Letra A. Eu vou desenhar isso aqui. Um desenho, obviamente, não tão bom quanto o que se apresenta por parte do autor, né? Esse desenho aqui nosso vai representar quem? Vai representar os nossos polos, tá? Vou colocar o zinco aqui.
para que você possa entender como é que funciona. Porque na hora de uma prova, você não vai ter desenho bonitinho, então você trata de fazer o desenho. Vou colocar um fio condutor aqui. E aqui eu vou desenhar a famosa ponte salina. Esse polo aqui é o polo ânodo. Ele é o polo negativo. Esse é o polo cátodo. Ele é o polo positivo. O polo ânodo, nós temos oxidação. No polo cátodo, nós temos redução. No polo ânodo, a gente cede elétrons. E no polo cátodo, a gente recebe elétrons. Pronto, é isso que você tem que sempre fazer. E lembrar que quem sofre oxidação é agente redutor. E quem sofre redução é agente oxidante. Se você fizesse resumindo nas questões de pilha, toda vida que você for fazer exercício, você não erra uma. Quer ver? Olha lá, letra A da questão de número 2. A placa de zinco age como cátodo. Não, a placa de zinco age como ânodo. O cobre, por ser doador de elétrons, é o agente redutor. Não. Primeiro que o cobre não é doador, ele recebe. Segundo que ele não é agente redutor, ele é oxidante. Essa reação não é espontânea. Essa reação é espontânea. A reação de óxido-redução, ela acontece naturalmente. Alguém vai ceder elétrons, alguém vai estar apto a receber. Reação de óxido-redução não precisa de estímulo externo para acontecer. O potencial de oxidação do zinco é maior do que o do cobre. Não. A DDP geral desse sistema vale 1,1. Essa aqui eu acabei de fazer. Lembra? Deixa eu dar uma olhada aqui no texto original, os valores. Era 0,34 menos 0,76. 1,1. Essa questão aqui apresentaria como resposta a letra E. Na questão de número 3, nós temos o seguinte texto. Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos contendo elementos tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, componentes de pilhas e baterias, que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando descartados em lixos comuns, pilhas e baterias vão para os aterros sanitários ou lixões a céu aberto, e o vazamento desses seus componentes contamina o solo, os rios e o lençol freático, atingindo a flora e a fauna. Por serem bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais chegam de forma acumulada aos seres humanos por meio de cadeia alimentar. A legislação vigente regulamenta o destino de pilhas e baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes e ou importadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha-bateria. Porém, o problema ainda persiste. Uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o problema da poluição ambiental por metais pesados relatado no texto seria: o texto aborda o quê? O texto aborda que alguns metais pesados, como o chumbo, mercúrio ou cádmio, se encontram na constituição das pilhas ou baterias. O que nos alerta esse texto? Quando a capacidade energética dessas estruturas findarem, a gente não pode lançar isso junto com o lixo comum, produzido, por exemplo, no nosso domicílio. Porque quando a gente faz isso, esses instrumentos citados aqui, no caso as pilhas e baterias, vão ser mandadas para os aterros sanitários. Se existir algum tipo de vazamento das pilhas ou baterias, os elementos cádmio, chumbo e mercúrio vão atingir o solo. Por sua vez, através dos alimentos, irão chegar até nós. Irão também atingir o lençol freático, então nós vamos contaminar também a água. Então, o que é que ele está pedindo aqui? Uma medida para contribuir definitivamente com o problema. Por que eu estou destacando isso? Porque aqui no texto, nas alternativas, você vai ter soluções paliativas que podem reduzir parcialmente o problema. Ele quer que acabe definitivamente. Então, cuidado com esse aspecto. Vamos analisar. Deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou bateria como fonte de energia. Isso vai acabar definitivamente o problema de existência de metais pesados no caso, nas pilhas e baterias? Não. Usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis de vida útil longa e evitar ingerir alimentos contaminados, especialmente peixes. As pilhas recarregáveis também possuem metais pesados e elas não possuem um prazo de validade infinito. Ela vai ter um dia que não terá mais eficiência na sua utilização. Você vai mandar isso para os lixos, para os aterros sanitários e vai causar problema também. Letra C.
devolver pilhas e baterias após o esgotamento da energia armazenada à rede de assistência técnica especializada para repasse a fabricantes e importadores. Olha que detalhe. Isso aqui reduz os problemas? Reduz. Por quê? Porque ao invés de você lançar no lixo o seu lixo orgânico juntamente com o lixo produzido no seu domicílio, você devolvendo as pilhas e baterias lá para o fabricante, lá para o importador, você vai evitar que esses metais pesados como o cádmio e o chumbo cheguem até o aterro sanitário. Porém, olha o que eu coloquei aqui em destaque. Isso não é solução definitiva, porque ainda teremos metais pesados presentes nas pilhas e nas baterias. Entendeu o raciocínio? Não é que isso esteja errado, essa medida é correta, mas ela não acaba definitivamente com o problema. Letra D. Criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, pontos estratégicos de coleta de baterias e pilhas para posterior repasse a fabricantes e importadores. Aqui na escola nós temos um ponto de coleta desses materiais. Isso aqui resolve? Não. Isso aqui é positivo? Sem dúvida, mas não é uma situação que responda por uma solução definitiva do problema. Por eliminação, amigos, a nossa resposta vai ser a letra E. Exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e ao ambiente e que não sejam bioacumulativas. Está vendo? A solução definitiva seria esta colocação, essa prática como cidadãos que somos. Questão de número 4 diz o seguinte: as pilhas de níquel-cádmio têm sido muito usadas na construção de baterias empregadas como fonte de energia, tanto em pequenos aparelhos, calculadoras, brinquedos, telefones sem fio, etc., como até mesmo em satélites espaciais. Semi-reações que possivelmente ocorrem nesse tipo de pilhas alcalinas estão representadas a seguir. Então aqui a gente tem o cádmio numa reação e temos o hidróxido de níquel numa segunda. Aí ele pede para a gente analisar a situação que acontece aqui. Vamos imaginar. Primeiramente, a gente está trabalhando com pilhas. Já está dito aqui que a pilha está aqui, níquel e cádmio. O que a gente vai perceber? O cádmio, nesta semi-reação, ele está neutro e termina com liberação de elétrons. Então, esse polo aqui, quem libera elétrons faz parte de quê, amigos? Do polo ânodo. Quem é ânodo é polo negativo. Quem é ânodo é polo negativo. E quem é polo negativo sofre oxidação. Pronto. Isso aqui já mata o exercício. O que é que você vai fazer agora? Complemente o restante do exercício. Níquel recebe elétrons, está vendo ali, ó? Se ele recebe elétron, qual é o polo dele? Se ele recebe elétron, ele é o polo cátodo. Polo cátodo é polo positivo. Polo positivo significa processo de redução. Quando a gente pega o fio da meada nas questões de pilha, a gente não erra mais. Bom, vamos lá. Vamos agora ver as alternativas. Letra A. A energia livre do processo é positiva. Não. Você está trabalhando com uma pilha, certo? Pilha, a energia livre, ou seja, o ΔG, é negativo. E os elétrons aqui estão fluindo da onde? Os elétrons fluem do cádmio em direção a quem? Ao níquel. Então a letra A está errada. Letra B. O cádmio é o polo positivo da pilha. Vamos lá. Cádmio é o polo negativo da pilha. Está errado. O hidróxido de níquel constitui o cátodo da pilha. Vamos lá. Ele é o cátodo? Sim, é o cátodo. Resposta à questão número 4. Letra C. Questão de número 5 diz assim: considere uma pilha de prata, magnésio e as semi-reações. Ó, vamos começar. Antes de eu ler o exercício, olhe para cá, só isso. Entre prata e magnésio, quem que tu acha que vai ceder elétrons? Quem é que vai sofrer oxidação? Tem dúvida? Não, é o magnésio. A prata não vai sofrer oxidação junto com ele. É isso que eu quero que você entenda. Considere uma pilha de prata, magnésio e as semi-reações representadas a seguir com seus respectivos potenciais de redução. Então, essa nossa querida amiga aqui, como tem um potencial de redução maior, essa aqui vai sofrer redução. Isso aqui que polo é? É o cátodo. Ela é um polo positivo. Aqui em cima, sofre oxidação. Que polo é esse? É o ânodo. E é um polo que? Negativo. Estas são as informações que a gente bateu o olho e já descobre. Vamos pensar aqui. Quem sofre redução é agente oxidante.
Ainda tem mais essa informação aqui para acrescentar. Quem sofre oxidação é agente redutor. A pergunta é, quem é o oxidante, quem é o redutor e qual é a pilha? Bom, vamos escrever aqui. Oxidante. Quem é o redutor? E qual é a sua DDP? Bom, é só olhar ali. Quem é o agente oxidante, amigos? Prata. Quem é o agente redutor? Magnésio. Observe o seguinte. Eu coloquei o sinal de mais na prata e não coloquei no magnésio. Você entendeu por quê? Porque o agente redutor, ele começa neutro. O agente oxidante vai ficar carregado. Ó, aqui, ó. O agente redutor, quem sofre oxidação, ele começa neutro. E o agente oxidante é o que sofreu redução. Ele começa carregado positivamente. Então, muito cuidado, não vai colocar um Mg mais aqui não. E se fosse colocar o mais no magnésio, tem que ser mais 2, tá? E qual é a nossa DDP? Qual é o valor que você vai fazer? O maior menos o menor. 0,80 menos 2,37. Isso aqui vai ficar 0,80 mais 2,37. Quando você somar, vai dar 3,17. Então, procure prata mais magnésio mais 3,17. Qual seria a resposta à questão 5? Vanks, a resposta seria a letra E. Beleza. Questão 6, ele traz um texto longo, típico do Enem mesmo, né? Na odontologia, o amálgama, que é composto basicamente por uma mistura sólida na qual o mercúrio, a prata e o estanho são combinados, isso aqui, o amálgama, era o material que a gente costumeiramente fazia as restaurações através das obturações. Foi um material muito utilizado para preenchimento de cavidades dentais. A minha geração, por exemplo, fazia restauração dos dentes com amálgama. As obturações eram todas na cor de platina mesmo, literalmente. Prata, naquele estilo. Quando uma pessoa que tem uma restauração dentária à base de amálgama morde acidentalmente um pedaço de alumínio, que embalava uma bala, essa pessoa sentirá uma dor aguda em função da pilha criada no interior da boca. Olha que interessante, energia, tendo o alumínio e a amálgama como eletrodos e a saliva como eletrólito. Por isso que a gente tinha essa sensação. A gente tem ainda, se existir essa moça na nossa boca. Assinale a alternativa que contém os potenciais das reações galvânicas gerada ao combinar alumínio com os seguintes elementos. Ó, você vai combinar o alumínio com esses 3 aqui. Então, como é que você vai descobrir os diferenciais de potenciação? Muito simples. É o maior menos o menor. Só isso, Vanks? Só. E por que a gente erra esse tipo de exercício? Porque a gente não presta atenção. A gente fica procurando um raciocínio. Se você lembrasse que a diferença de potencial é a energia de cada um, na diferença do maior menos o menor, você não errava. Vamos fazer aqui, vem comigo. Qual vai ser o número 1? O número 1 tem quanto aí? 0,85 menos, quanto é o do alumínio? Menos 1,68. Isso aqui vai ficar positivo. Deixa eu fazer aqui para você, para a gente ganhar tempo. Ponto 85. Aqui vai ficar ponto 1,68 mais. Isso aqui vai te dar 2,53. 2,53 volts. Vamos fazer a segunda estrutura? A segunda estrutura é quanto? Menos 0,05. Menos 0,05 com quem? Com menos 1,68. Ah, você vai só fazer vai ficar positivo ali, né, Vanks? Vai ficar 1,68 positivo. 0,05 menos. Vai ficar quanto isso? 1,63 positivo. E a terceira e última estrutura vai me apresentar uma diferença potencial de quanto? Vai ficar menos 0,13 menos 1,68. Isso aqui vai dar quanto? 1,55. 1,55. Vamos analisar e procurar a alternativa da questão de número 6. 2,53, 1,63 e 1,55. Todos positivos, letra C. É a resposta à sua questão. A
Questão de número 7 fala das baterias de lítio, são o principal componente dos mais recentes carros elétricos ou híbridos com motor a gasolina, que já estão em teste em São Paulo. Sobre o funcionamento da bateria de lítio na geração de energia, é correto afirmar que no ánodo ocorre reação de quê? Bom, vamos pensar aqui. Para que a gente possa ter uma reação como essa, o processo é de quê? O processo é de oxidação. Processo é de oxidação. Bom, para que haja um processo de oxidação, você vai ter oxidação e você vai ter redução. A oxidação vai acontecer aonde? No polo ânodo. E a redução vai acontecer no polo cátodo. Esse polo ânodo é o polo negativo, esse polo cátodo é o polo positivo. Tá? É assim que vai funcionar. Vamos lá nas alternativas. Ele coloca aqui, é correto afirmar que no ânodo, ele quer o ânodo, então interessa para mim esse aqui. Essa é a informação que ele tem para nós. É correto afirmar que no ânodo ocorre reação de... O que acontece no ânodo? Oxidação. Então você elimina essa e essa. Aí ele continua na letra C. Oxidação, tá vendo lá na letra C? O polo negativo é o cátodo. Opa, polo negativo não é cátodo, é o ânodo. Oxidação, o polo positivo é o cátodo, sim. E a sua DDP é negativa. Não, a DDP vai ser positiva quando tu fizer o maior com o menor. Vai ficar positiva. Letra E por eliminação. Ocorre o que no ânodo? Oxidação. O polo positivo é o cátodo. Sua tensão, positiva. Resposta à questão 7, letra E. Questão de número 8. Baterias e pilhas usadas são em geral jogadas no lixo. E nas grandes cidades acabam indo para os aterros sanitários, onde causam problemas ambientais. Principalmente porque, lá naquela questão anterior que a gente trabalhou, ele queria a melhor solução para combater essas situações, esses efeitos colaterais da remessa de pilhas e baterias lá no aterro sanitário, atingindo o solo, atingindo o meio ambiente. E aí nós vimos que a melhor das sugestões seria que as indústrias investissem em pesquisas para evitar a utilização desses metais pesados, né? Neste caso aqui, ele está perguntando por que é que isso acontece, não é a melhor solução. Acontece porque, raciocínio, metais pesados estão aonde? Estão no interior das pilhas e no interior das baterias. Esses metais pesados é que quando atingindo o solo ou atingindo os lençóis freáticos, nos causam grandes problemas. Então, qual seria o pior dos pesadelos para nós? Causam poluição térmica, pois em grande quantidade elas sofrem reações espontâneas e exotérmicas? Não. Contém íons de metais pesados? Sem dúvida. É essa daqui. Esta a questão 8.